Era a madrugada do dia 13 de novembro de 1974, quando a casa de número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, seria marcada por um dos crimes mais violentos, chocantes e famosos dos Estados Unidos. A família DeFeo foi alvo de um homicídio em massa. Ronald Joseph DeFeo Jr. assassinou a tiros seu pai Ronald DeFeo Sr., sua mãe Louise DeFeo e seus 4 irmãos mais novos, Dawn de 18 anos, Allison de 13 anos, Mark de 12 anos, e John Matthew de 8 anos. Por volta das 18h30 Ronald, também conhecido como Bud, então com 23 anos, entrou no Henry's Bar alegando que seus pais estavam baleados em casa. Quando um pequeno grupo de pessoas chegou à casa, se deparou com um massacre. Rapidamente a polícia revistou ao local e confirmou a morte de 6 pessoas. Bud foi levado para a delegacia mais próxima. O jovem alegava que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios. Entretanto, no dia seguinte, o rapaz mudou sua versão sobre os assassinatos e confessou o crime, afirmando: "Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido." Após matar sua família, ele contou que tomou banho, livrou-se de suas roupas ensanguentadas e colocou uma limpa, e seguiu para o trabalho normalmente. A causa nunca foi revelada. Ronald ou Bud ou DeFeo. DeFeo era como um terceiro adulto na família, sendo 5 anos mais velho que sua irmã mais nova, Dawn. O garoto sofria desde criança com os abusos do pai, tais impactos eram sentidos mais duramente nele do que seus irmãos. Tornou-se um adolescente problemático, com transtorno de personalidade, algo que seria usado em sua defesa mais para frente. Seus pais o enviaram para consultar um psiquiatra, mas sem resultado. Ronald Sr. e Louise decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o menino ganhou de presente uma lancha. Acostumado em receber dinheiro, Ronald Jr. passou a roubar quando seus pais recusavam alguma quantia. A situação foi se agravando, até que aos 17 anos Bud foi expulso da escola por uso de drogas e episódios frequentes de agressão. A partir daí começou com o uso regular de alucinógenos, até que ingressou na heroína. A tensão em casa era comum. Uma briga, porém, se destaca e aponta o lado psicopata de DeFeo. Em uma noite, seus pais estavam brigando na cozinha. Ronald pegou uma espingarda que mantinha em seu quarto e apontou para o rosto de seu pai, ordenou que a mãe saísse do cômodo, e então disparou. Nada aconteceu, pois a arma estava descarregada. O garoto se retirou sem dizer nada. Horror em Amityville. A autópsia revelou que Ronald Sr. foi o primeiro a morrer, ainda dormindo. Seguido de Louise, que acordou com o barulho dos tiros, mas Bud apontou para seu peito e efetuou o disparo. Dirigiu-se para o quarto dos irmãos. Mark morreu na hora. John agonizou por alguns minutos antes de vir a óbito. As irmãs, Allison e Dawn, foram as próximas, ambas acordadas em seus momentos finais. Após inicialmente confirmar a autoria dos crimes, Ronald Jr. começou a mudar a história, e controvérsias começaram a aparecer. Em uma das versões ele afirmou que sua irmã Dawn matou o pai, depois a mãe matou todos os irmãos e ele matou a mãe. Outra explicação fornecida pelo psicopata diz que Dawn e um homem desconhecido mataram seus pais, e Dawn matou seus irmãos. Ele contou que a única pessoa que ele matou foi Dawn e aconteceu por acidente. Todas afirmações contestadas por especialistas, que apresentaram evidências de que as vítimas não demonstravam sinais de luta e as pólvoras encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados a queima-roupa. O julgamento do caso começou em outubro de 1975, e sobre as diversas versões das mortes o juiz responsável, Thomas Stark, afirmou que o testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros de sua família é improvável e não merece crença. Apesar de a defesa alegar insanidade e distúrbio antissocial da personalidade, os júris concluíram que o réu estava consciente de suas ações no momento que as realizou. Ronald Bud DeFeo foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua. Hoje cumpre a pena na prisão de segurança máxima Sullivan Correctional Facility, na cidade de Fallsburg, Nova York. O caso ainda serviu de inspiração para uma série de obras do gênero de terror. O livro Horror em Amityville foi lançado em 1977, e dezenas de filmes de mesmo nome chegaram ao cinema. O primeiro teve sua estreia em 1979. Fenômenos na casa. Em dezembro de 1975,
13 meses após o massacre em Amityville, George e Kathleen Lutz compraram a casa no número 112 da Ocean Avenue por uma barganha de $80 mil. Eles se mudaram para lá com os 3 filhos. No dia da mudança, o casal chamou um padre para abençoar a propriedade. Porém, segundo relatos de George, o religioso sentiu um tapa invisível no quarto de costura e ouviu alguém dizer: "Oh, saia daqui." O padre teria recomendado que ninguém entrasse novamente naquele cômodo. Alguns dos relatos de eventos estranhos feitos pelos Lutz enquanto moraram em Amityville envolvem odores estranhos, ver gosma verde escorrendo de paredes e fechaduras e sentir locais gelados sem motivo aparente pela casa. George também relatou acordar frequentemente às 3h15, horário em que o massacre dos Diffel havia ocorrido. Outras atividades paranormais relatadas pela família envolviam uma porta de garagem que abria e fechava sem motivo, um espírito invisível que derrubava facas na cozinha, uma criatura parecida com um porco que encarava George e seu filho pela janela e levitações de membros da família. Assustados pelas assombrações, eles saíram da casa 28 dias depois de terem se mudado para lá e deixando todos os seus pertences para trás. 2 meses após os Lutz terem saído de Amityville, uma TV local foi à casa para filmar um segmento com experts em atividade paranormal, chamados de Caçadores de Fantasmas. Uma delas, chamada Laura Didio, disse à rede ABC que era como uma festa do pijama do além. A equipe tirou várias fotos do interior da casa, incluindo o agora infame registro de um menino fantasma espiando de dentro de um dos quartos. Os profissionais concordaram que existia alguma presença demoníaca na casa. A casa de Amityville foi oficialmente vendida em fevereiro de 2017 para um proprietário não identificado por $605 mil e $200 mil abaixo da proposta inicial. Desde os assassinatos, ela foi habitada por 4 outras famílias. Uma delas chegou a mudar o endereço da propriedade para o número 108, com o intuito de despistar turistas e curiosos que queriam ver a famosa casa mal-assombrada. Pouco depois da família Lutz se mudar, a casa se tornou o foco do famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que deram início a uma complexa exploração da casa na companhia do repórter Marvin Scott e uma equipe de médiums. George e Kathleen Lutz ofereceram sua assistência, embora os dois compreensivamente se recusassem a colocar os pés na propriedade novamente. Assim que os Warren chegaram, eles foram saudados pela força acachapante que dominava o lugar. Além de um esmagador sentimento de tristeza e depressão que permeava a cada espaço, as coisas se tornaram especialmente perigosas quando Ed desceu até o porão. Lá ele afirmou ter sido fisicamente empurrado escada abaixo por uma presença inumana. Ele descreveu o ataque nos seguintes termos: "Era como ser atingido por uma cachoeira. E a pressão foi me empurrando para baixo até o chão. Eu chamei pelo nome de Jesus Cristo e ordenei que a coisa revelasse sua identidade, e eu compreendi nesse momento que não estava lidando com um fantasma. Aquela não era uma casa comum, com uma presença que um dia tivesse sido humana." A investigação em Amityville foi especialmente complicada, marcada por visões dos assassinatos ocorridos no lugar, bem como alucinações de Lorraine que via os corpos, bem como uma presença diabólica, que por vezes a confrontava fisicamente. Outros membros do time experimentaram fenômenos inexplicáveis também, como um cameraman que foi atormentado por palpitações e falta de ar ao descer uma escadaria. No segundo andar, um dos mediums foi paralisado por um frio indescritível. Lorraine Warren descreveu as entidades na casa como de natureza demoníaca ao invés de fantasmas de seres humanos. Ela comentou sobre as entidades dizendo: "Seja lá o que fosse, na minha estimativa, era algo negativo. Não tinha nada a ver com pessoas que viveram na casa ou que um dia andaram na terra na forma humana. Era algo vindo das profundezas. Seja o que for, estava lá, e era capaz de se mover. Ela não precisava ficar na casa, mas aquele era o seu covil, seu esconderijo. A história é real, eu e minha família vivemos aquilo, e é fácil para alguns chamar de fraude. Quisera Deus, fosse uma invenção da nossa parte. Mas não é. Eu não desejo a ninguém experimentar aquele horror e sofrer por conta das pessoas não acreditarem nas suas palavras. Uma das piores coisas é justamente isso, e não ser capaz de provar o que viu e enfrentar os olhares de reprovação das pessoas que o consideram um farsante.
Embora o caso da assombração de Amityville seja acusado por muitos de ser uma fraude fabricada, ele ainda é muito debatido e discutido e talvez continue sendo por décadas adiante. Trata-se de uma verdadeira peça do folclore e se estabeleceu em nosso inconsciente coletivo de tal maneira que o termo Amityville virou sinônimo de assombração. Parece que não importa quanto ceticismo e crítica é direcionado para o caso, ele continuará sendo um evento de proporções espetaculares no reino do paranormal.